Então vamos abrir em 1 de Reis 17:12. 1 de Reis 17:12. Deus tinha dito a Isaías para agarrar e ir ao rei. Elias, desculpem. Elias tinha dito a Elias para ir ao rei Acabe para lhe dizer que iria ver sobre a terra uma grande fome. Viria 3 anos que não ia chover, ou antes, que não iria chover sobre a terra. Não era 3 anos, ele não sabia o tempo que era. Ele só chegou lá e disse que não ia chover mais. E não choveu mais. Deus lhe disse para ir para o ribeiro de Querite, e ele foi para o ribeiro de Querite, e lá bebia, e os corvos traziam à tarde, de manhã e à tarde, traziam comida. Até que secou o ribeiro, e Deus lhe disse para ele ir para Sarepta, que lá havia uma viúva que lhe ia sustentar. E ele agarrou e foi. Só que chegou ao pé da viúva e disse: olha, dá-me um pouco de água. Ela deu-lhe um pouco de água e depois dá-me um pouco de comida. E ela disse: não tenho, só tenho um punhado de farinha, um pouco de azeite, e vou fazer para mim e para o meu filho para que comamos e morramos. E eis a resposta que ele deu a ela. Porém, ela disse: vive o Senhor, meu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela, nem um pouco de azeite na botija, e vês aqui que apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias disse-lhe: não temas, vai conforme a tua palavra, porém disse primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. A primeira vez que eu vi isto, eu fiquei estranho. Porquê primeiro para ele? Eu na altura não percebi. Porque ao fazer primeiro para ele, ela estava a honrar a Deus na vida de Elias. Muitos podem dizer: mas isso não parece ser certo. Então ela não devia comer primeiro e o filho, em vez do homem? Entenda uma coisa. É Deus que estabelece. E quando nos honram a nós, que somos sacerdotes do Deus Altíssimo, as pessoas estão a honrar a Deus. Veja aqui o outro versículo bíblico. Veja aqui em Ezequiel 44:30. Ezequiel 44:30. Veja o que é que Deus disse pela boca de Ezequiel. Ezequiel 44:30. E diz aqui: os primícias dos primeiros frutos de tudo e de toda a oferta e de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Então, Deus é da vontade de Deus que possamos trazer à casa de Deus a oferta.
Amém? Então vamos semear. Amém? Canta com alegria, como o sol brilha, como o sol Obrigado, Pai, em brilha, nome de Jesus. como o sol brilha. Canta com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Canta com alegria, como o sol brilha, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus tudo compensará. Amém. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Obrigado porque és tu que enche a nossa boca de bens. És tu que nos estás a abençoar ricamente a todos nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora abrir em Gênesis 48:15. Gênesis 48:15. O título da mensagem 2 é Andar. Andar. Como é que nós estamos a andar? O que é que nós estamos a fazer? Uma das coisas que eu mais me impressionante é que Deus gosta das pequenas coisas que nós fazemos. Não gosta de alarido. Ele próprio diz para quando nós orarmos, vamos ao nosso quarto e estamos sozinhos com Deus. E estar sozinhos com Deus, nós somos notados por Deus. Deus não gosta quando nós fazemos alaridos, mas que não vêm do coração. Por isso é que Ele gosta que nós vamos ao quarto, de estarmos sozinhos com Ele. Ninguém nos vê, ninguém sabe, só nós e Deus. E eu lembro-me sempre do que é que me aconteceu comigo. Quando eu percebi que realmente Deus nos ama, realmente. E o que quer de nós realmente é o nosso amor para com Ele. Perdão. Jacó estava a morrer. E trouxeram-lhe os filhos de José para ele abençoá-los. E agora aqui no versículo 15, e abençoou a José e disse, o Deus cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e se multipliquem como os peixes em multidão no meio da terra. Jacó, que era neto de Abraão, filho de Isaque, faz menção do Deus que o trouxe, que desde que ele nasceu, que ele reconhece que ele é Deus da sua vida. Você pode até ter aceito Jesus mais tarde, como eu só aceitei aos 25 anos de idade. Mas todos nós, se olharmos bem, vamos ver que na nossa vida, desde o dia que nascemos, Deus estava connosco. É impressionante ver como Deus nos acompanha sempre e sempre nos esteve connosco. Está bem, mas só mais tarde é que eu aceitei Jesus, só mais tarde é que eu conheci, só mais tarde é que nós o conhecemos.
Mas nós somos conhecidos por Deus desde que nascemos. Até antes, mesmo no ventre da nossa mãe. E é aquilo que eu quero que você entenda. Deus é de eternidade a eternidade. Não há... Ele não pode ser medido no espaço, no tempo. Ele é Deus. Ele sabe tudo. Conhece o nosso caráter. Conhece tudo de nós. Ele sabe quem nós somos. Porquê que Deus amou tanto Davi e o honrou tanto, mesmo ele fazendo tanta asneira? Porque Davi amava Deus. Porquê que há homens e mulheres que Deus agarra nelas e os torna realmente grandes e realmente são pessoas que Deus utiliza para fazer grandes coisas? Porque essas pessoas se submetem a Deus. Essas pessoas dizem exatamente como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Essas pessoas andaram com Deus. E nós vemos grandes nomes da história evangélica, da história onde Deus utilizou homens e mulheres e todos eles amavam a Deus, buscavam a Deus constantemente. Sabe que às vezes para nós às vezes nos é difícil, às vezes até orar. Mas porquê que é difícil? Porque o diabo vai fazer de tudo para impedir que nós possamos orar a Deus. Porque ele sabe, se nós oramos a Deus, ele sabe que nós vamos ser abençoados. Ele sabe que os caminhos vão se abrir à nossa volta, que os problemas vão desaparecer. Ele sabe disso. Então, de todo, ele tenta impedir que nós possamos orar. Que nos possa impedir de andar com Deus. Por isso é que a Bíblia diz: aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aquele que continuar, que insistir a andar comigo, insistir em me amar, em me buscar, esse será salvo. Quando nós vemos aqui Jacó a fazer menção de Abraão e de Isaac, porque mais à frente, depois da morte de Jacó, ele é chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por quê? Porque eles andaram com Deus. Abraão foi chamado aos 75 anos de idade. Teve um filho aos 100 anos de idade. Esse filho Isaac. Esse filho conheceu a Deus, Deus o abençoou a ele também. E depois ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Esaú negou a sua primogenitura porque ele era o primeiro filho. E aquilo foi ouvido por Deus e Deus não gostou. E então permitiu que Jacó, seu irmão, fosse abençoado por Deus. E então ele veio a ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus o abençoou ricamente. Mas entenda uma coisa, são pessoas que insistiram em Deus. Foram pessoas que obedeceram a Deus. Essas pessoas que obedeceram a Deus foram abençoadas, foram libertas, viram na terra
a sua família viram ficarem abençoados. Todos aqueles que não largam a Deus, que buscam a Deus, que insistem em Deus, de veras são abençoados. Mesmo quando tudo não resulta, mesmo quando olhamos à nossa volta e parece que nada parece estar a funcionar, parece que nada resulta, parece que as coisas em vez de irem para a frente, parece que é o contrário, parece que estão a voltar para trás. Parece que nada temos. Mas temos o maior de todos dentro de nós. Temos o Criador dos céus e da terra. Ele tudo faz por nós. Eu quero que você entenda algo. Nós estarmos a andar com Deus é a melhor coisa que podemos fazer. Eu sei porque foi... Ouçam, eu tinha 25 anos de idade. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi a melhor coisa que me aconteceu. E creia em mim, só se agarrar e buscar a Deus, você vai ver a diferença na sua vida. Só se eu buscar mesmo, você vai ver a diferença na sua vida. Andar com Deus, estar com Deus, amar a Deus. Você pode dizer, mas como é que nós podemos amar alguém se não conhecemos? Realmente eu não comecei a amar a Deus logo de primeiro. Eu sabia que Deus existia, confiava que Ele existia e depois comecei a conhecê-lo mais. Por onde? Pela palavra de Deus. E à medida que o conhecia, realmente eu percebi o amor que Ele tem por nós. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro a nós. E à medida que eu orava e buscava a Deus, Deus me abria caminhos. Ele me libertou realmente. Me libertou de como eu era, me libertou de um amor que eu pensava que tinha. E pensava que era para a vida toda. E que estava completamente enganado. Entenda que Deus nos faz... Entenda que nós temos que ter livre-arbítrio. Isto quer dizer, podemos decidir algo sobre a nossa vida. Ou algo, ou tudo sobre a nossa vida. Deus, a mim, já me pôs várias vezes e disse para eu decidir. Até que houve vezes em que eu disse, não, eu não vou decidir. Decide tu por mim, Senhor. Decide tu sobre a minha vida. Decide tu sobre o meu ministério. Decide tu. Cada vez que eu decidi, houve alturas que resultou, houve outras alturas que não resultou. Mas todas as vezes que eu coloquei nas mãos de Deus e deixei Ele decidir, resultou sempre. Resultou sempre. Sempre. Sempre funcionou. Apesar de, às vezes, eu gostar de ter feito as coisas de outra forma, eu percebi que esperar em Deus é a melhor coisa que eu posso fazer. Porque eu sei que a seu tempo Ele fará em mim aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer, em nome de Jesus. Portanto, estar a andar com Deus é uma busca constante de Deus. É uma busca confiando nele constantemente. Apesar de nós estarmos a ver alguma coisa que possa não estar a funcionar, é dizer, Senhor, em Ti eu confio. Em Ti eu confio. Em Ti eu confio, mesmo quando tudo parece não estar a resultar. David disse uma vez, mesmo quando andasse pelo vale das sombras da morte, eu não vou temer mal algum, porque Tu
Tu estás comigo. E isto é a parte mais importante da nossa vida, é nós temos a confiança que Deus está connosco, que Deus não nos deixa, que Deus não nos ampara. Deus não nos larga. Veja aqui uma coisa que Jesus disse. A que ponto é que Deus nos honra? Nós? Antes de abrirmos, eu quero que você entenda uma coisa. Deus sabe como cada um de nós é. E espera que de nós comecemos a andar. Eu lembro-me sempre do meu filho. Um filho meu, eu estava a filmá-lo. Na altura não havia... Agora agarramos um telemóvel, facilmente filmamos ou tiramos fotografias. Mas na altura não era assim, era com uma câmara de vídeo. E era inverno. O meu filho era pequenino, tinha perto de 1 ano. E eu estava no quintal e comecei a filmá-lo. E eu estava a andar. Mas andava mal, quer dizer, parecia um astronauta. Você sabe como é que é. Quando um menino começa a andar, ou uma menina, parecem uns astronautas a andar, porque ainda não tem o equilíbrio. Que ele estava a andar e ele caiu, com o rabo no chão, ficou sentado, a olhar para mim. E eu olhei para ele e disse: então, o que é que queres? Agora levanta-te. Ele olhou para mim e levantou-se e continuou a andar. E é exatamente isso que Deus diz para nós constantemente. Caíste? Algo não está a correr bem na tua vida? Tu estás à espera de quê? Levanta-te. Levanta-te e continua. Eu não te deixo nunca. E Deus diz de nós bênçãos enormes. Veja o que é que Jesus disse. Veja aqui em João 10:34. João 10:34. Diziam a Jesus: dizes tu que és Deus? E Jesus respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? E eu disse: sois deuses? Espera aí. Jesus está a dizer que nós somos deuses. Diga-me uma coisa, você não é um filho de Deus? Porque está escrito lá em João 1:12 que Deus nos deu o podermos ser feitos filhos de Deus a todos que cremos no nome de Jesus. Então, se é isso, um filho do humano é humano. O filho do animal é um animal. E nós somos filhos de Deus. O que é que faz de nós? Senão Deus, exatamente como Jesus nos disse. Sabe onde é que está? Vamos aqui, vamos a Salmos. Salmos 82:6. Salmos 82:6. Veja o que é que está aqui escrito. E eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Eu quero-vos levar. Eu quero-vos levar vamos a João 1:12. João 1:12.
Mas a todos quantos o receberam, dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador dos seus dias? Você já aceitou o que Jesus fez na cruz por si? Então você se tornou um filho de Deus. Mas ao tornar-se um filho de Deus, você se tornou algo muito mais do que apenas um filho. Tornou-se um filho de Deus. O Filho do Todo-Poderoso. E às vezes a maneira de pensar da igreja que está errada, em que nós somos fracos, que nós não somos fortes, que nós não temos força, que nós apenas somos, pronto, tu andas, uma vez disseram para mim, tu andas lá nessa coisa. Eu ando lá nessa coisa. E quem me disse isso? O carro dele tinha desaparecido. E eu orei e dormi. E o carro dele apareceu. Eu quero que você entenda que nós temos muito mais poder dentro de nós do que você imagina. O mundo quer fazer-nos desprezíveis. Quer dizer que nada somos, que não, naquela igreja, naquela coisa, que nada somos. Mas nós somos filhos do Altíssimo, do Todo-Poderoso. E será que não está na altura de andar com Deus e fazer as mesmas obras que Ele fez? Será que já não está na altura de nós percebermos que Deus já nos deu tudo? Ouça, quando os meus filhos se tornam mais velhos e começam a viver as suas vidas, será que eu não fico feliz com isso? Será que eu não fico feliz quando eles tomam as suas próprias decisões? Às vezes erradas, outras vezes não erradas. Mas eles estão a aprender a viver, como eu tive que aprender a viver. Será que é mau? Não, não é mau. Agora a minha pergunta é, será que Deus não quer o mesmo connosco? Que deixamos de andar ao colo, deixamos de andar de gatas e começamos a andar e a correr e a buscar aquilo que nos é devido. Que crianças agarram quando querem alguma coisa, agarram, vão ao frigorífico, vão buscar o que querem. Será que não está na altura de nós começarmos a ir buscar para as nossas vidas o que precisamos? Será que não é essa a vontade de Deus para connosco? A primeira maneira de pensar que nós temos que tirar da nossa vida, sabe qual é? Deus às vezes abençoa, outras vezes não abençoa. Eu cada vez que ouço isso, às vezes cura, outras vezes não cura. E eu cada vez que ouço isso, eu fico, não dá. Você não conhece Deus. Alguém que está disposto a dar o seu filho por nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Alguém que está disposto a sacrificar um filho por nós, não nos vai abençoar em todas as áreas da nossa vida? Agora, há decisões nossas, ouça bem, há decisões nossas que nos levam a acontecer coisas erradas. E isso não é culpa de Deus. Foi uma decisão que nós tomamos. Mas Deus podia ter evitado que eu tomasse essa decisão.
Então você deixava de ter livre-arbítrio. Você deixava de tomar decisões. Sabe que até na sua decisão de deixar ser Deus a tomar decisões ou não, é uma decisão sua. Quando você percebe isso e coloca nas mãos de Deus e diz, Senhor, mostra-me o caminho, mostra-me o que eu devo fazer, ensina-me o caminho que eu devo andar. Você tomou uma decisão de fazer isso. O que eu quero que entenda? O nós andarmos com Deus é uma decisão de todos os dias. De todos os dias de queremos levantar e orar. Mesmo quando não apetece. Mesmo quando não apetece nada. Mas é uma decisão sua. Porque pode ser que naquele dia Deus nos mostre algo que devemos fazer. Pode ser que naquele dia Deus nos dê a libertação numa determinada área da vida. Pode ser que naquele dia Deus nos faça uma revelação que nós vamos ficar de boca aberta. Mas se nós não orarmos nesse dia, nós nunca vamos saber o que Deus tinha para nós. Andar com Deus é uma decisão de todos os dias. É uma decisão de confiar nele. Mesmo quando olhamos para as circunstâncias e parece que está tudo pior. Parece que nada está a funcionar. Senhor, mas eu estou-te a buscar, eu estou a orar, por que é que não está a funcionar? Porque há um tempo para tudo debaixo deste céu. E uma das passagens em Lucas 18, nós não vamos abrir, que fala sobre uma mulher que insistia perante o juiz que lhe fizesse justiça. E ela insistia, insistia. E conseguiu que fizesse justiça. E Deus diz, não fará depressa Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Não fará Deus justiça nas nossas vidas? Não vai abrir um caminho onde não há caminho? Ouça, há alturas da minha vida que eu já orei por situações, por coisas que em muito pouco tempo ou quase instantaneamente foram resolvidas. Caminhos foram abertos, coisas foram libertas, fui abençoado, mas há outras coisas que eu orei. Principalmente do meu ministério, que parece que não estão a andar. Se calhar porque não é o tempo para que possa acontecer. Será que Deus está a impedir alguma coisa? Ou num determinado tempo vai acontecer? E ninguém pode impedir. Nós temos que perceber a vontade de Deus, porque eu já vi alguns ministérios que agarraram e começaram, que quiseram ir mais além. E foram mais além e cresceram. E depois caíram. Que vantagem tem isto? Eu acho que todos nós queremos andar com Deus e continuar a andar até o fim das nossas vidas na Terra. E não o deixar nunca. Vários homens da Bíblia começaram mal. Mas acabaram bem e acabaram com Deus. Veja o exemplo daquele homem que foi crucificado com Jesus. 2 foram crucificados com Jesus. Jesus estava ao meio e ao lado dele estavam 2 ladrões. Um virava-se e dizia, então tu és filho de Deus, liberta-te. E o outro dizia, cala-te, porque nós merecemos para estar aqui crucificados, mas este homem nada fez. E depois o homem vira-se para ele e diz, quando chegares ao teu reino, lembra-te de mim. E Jesus olhou para ele e disse, ainda hoje estaremos sentados à mesa com Abraão. Este homem se arrependeu na cruz, reconheceu o seu erro, se arrependeu, pediu perdão.
pediu para estar com Jesus. Este homem não foi batizado. Este homem não fez nada por merecer. No entanto, arrependeu-se. E o arrependimento é aquilo que nos ajunta com Deus. Por isso é que João Batista diz: arrependei-vos, arrependei-vos. Ele pregava constantemente: arrependei-vos. Porque é chegado a vós o reino dos céus. Sabe porquê que Deus gostava de Davi? Porque ele arrependia-se constantemente. Reconhecia o seu erro, o seu erro, reconhecia o seu erro e pedia perdão. Ele estava a andar com Deus. E até o final da sua vida, ele andou com Deus. A Bíblia diz que cada um analisa a si mesmo. E nós estamos a fazer isto todos os dias. Nós estamos a analisar a nós mesmos todos os dias. Ou não? Não, mas eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo. Ouça, se você está a fazer alguma coisa sem Deus, você está a fazer uma loucura. Se Deus não está presente consigo, ouça, Moisés agarrou e disse assim: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faças subir. Se tu não fores connosco, não nos faças subir. Moisés estava a dizer: não vale a pena nós irmos para um determinado sítio se tu não estás connosco, porque tu és a nossa proteção. Tu és tudo para nós. E se tu não fores connosco, quem será? Eu peço desculpa para olharem para mim. É importante nós percebermos que se Deus é connosco, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós agarrarmos e dependermos de Deus em tudo. Vamos fazer abrir portas que antes estavam fechadas, coisas que para nós achávamos que era impossível. Ainda hoje eu contei a uma pessoa, um familiar meu, eu contei algo sobre a Bíblia. E contei que um homem que se chamava Abraão teve um filho aos 100 anos de idade e que a mulher dele, que sempre foi estéril, aos 90 anos, teve um filho. Ela sempre foi estéril, já tinha deixado o costume das mulheres e tinha 90 anos de idade. E Deus a rejuvenesceu, tornou-a mais jovem. E ela teve um filho. Haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Haverá alguma coisa que Ele não possa fazer? Haverá algumas portas que Ele não possa abrir? O que é que Ele não pode fazer? Às vezes dizemos realmente só Deus. E a minha pergunta é: o que é que você está a confessar com a sua boca? Derrota ou vitória? Porque cada vez que nós agradecemos a Deus, nós estamos a dizer: Senhor, eu creio em Ti. Cada vez que pedimos a Deus alguma coisa, nós estamos a dizer que não temos. E podemos nunca vir a ter.
Agora, cada vez que vamos a Deus, obrigado, Pai, que eu creio que já me deste tudo aquilo que eu te pedi, que já me abençoaste, que as portas que antes estavam fechadas já estão abertas e eu glorifico o teu nome e te dou graças, porque tu és poderoso para fazer acontecer tudo no nome de Jesus. Nós estamos a dizer, tu és o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, que tudo pode fazer. Eu confio em ti, Senhor. Andar só se for com Deus, porque sem Ele é uma loucura. Eu não me vejo andar nesta terra sem Deus. Porque sem Deus não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Mas com Ele, nós podemos fazer grandes coisas. Grandes coisas mesmo. E está na altura de nós fazermos realmente isso. Nós agarrarmos e podermos nos levantar e dizer, basta. A Bíblia diz para nós resistirmos ao diabo. Veja o que está aqui escrito em 1 de Pedro 5,8. 1 de Pedro 5,8. Veja o que é que Deus diz. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, brandando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não pense, porque você aceitou Jesus, que pronto, o diabo não vai tocar a sua vida. Não é bem assim. Ele vai tentar fazer de tudo. Ele está aqui, brandando como leão. Ele vai tentar mostrar as coisas mais difíceis para nós. Vai tentar dizer, tu não vais conseguir isto, não vais conseguir aquilo, não vais... Quantas e quantas pessoas já chegaram ao pé de si e disseram que não é possível? Quantas já lhe disseram que não? É o diabo a falar. Porque aqui, buscando a quem possa tragar, buscando, se você desiste, se você diz que não é possível, para que ele possa agarrá-lo. E sabe qual é a resposta de Deus? Está no versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sabendo que acontece com todos os irmãos. Mas qual nós devemos resistir na fé, na confiança daquilo que Deus diz ao nosso favor, que Deus é por nós, que ninguém será contra nós, que mesmo que andasse por val da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Não me deixas, não me desamparas, e em todas as coisas eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Você tem que decidir falar a palavra de Deus, agir pela palavra de Deus e confiar em Deus, que é Ele que vai abrir o caminho para a sua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Creia nele. Confie nele. Ande com ele. Ande com ele. E o que antes era impossível, agora é possível. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos orar, vamos dizer, Pai, nós vimos a Ti o nome de Jesus. E eu sei, Senhor, que tudo fazes a nosso favor. Eu sei, Senhor, que às vezes parece que as portas estão fechadas, mas não.
Elas só estão à espera para que nós as possamos abrir. Para que tu faças abrir tudo aquilo que estava impedido. Tudo aquilo que estava parado. Tu és poderoso. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E orar é a nossa parte. Orar que confiamos em Ti. Oramos que te agradecermos que as coisas já aconteceram nas nossas vidas. Mesmo quando não aconteceram ainda. Nós estamos a dizer, Senhor, Tu és grande e poderoso para poder fazer. E eu creio. Eu creio. Eu agradeço. No nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Então, muitas bênçãos. Bom fim de semana. Amém. Ande com Deus. Não deixe. Que Ele nunca vai deixar a gente. Amém.